Estou aqui com o meu Bob. O Bob é o meu microfone. E aí, construtores e construtoras desse Brasil, eu estou aqui hoje para falar de um tema muito interessante aí quando você vai fazer alvenaria, tá? Tanto alvenaria, a alvenaria que eu estou falando aqui é aquela alvenaria convencional, com aquele tijolo cerâmico, ok? A ideia aqui é ajudar a pessoa que vai construir e que é leiga, ou a pessoa que já constrói e quer mais conhecimento, tá bom? Então, vamos falar aqui de algumas patologias, se eu não me engano. Ao longo do vídeo a gente vai contando isso aí, tá bom? E aí eu coloco como nome. A primeira patologia que eu quero falar as patologias que a gente vai tratar aqui são relacionadas a trincas, tá? Fissuras que acontecem aí na sua alvenaria. Então, a primeira que eu vou falar é quando a gente tem aquele tijolo de baixa qualidade com pouca resistência à tração. Se você tem um tijolo dessa maneira, com baixa resistência à tração, você pode ter trincas na vertical, tá? E essas trincas na vertical vão surgir aí porque as paredes estão ali submetidas a uma determinada carga de tração também, aí vai muito além do que a gente vai tratar aqui. E aí, se esse tijolo não resistir a essa tração, a tração, o que significa tração? É você pegar o tijolo e tentar esticá-lo, tá? Em algumas paredes isso pode acontecer. Então você tenta esticá-lo, se ele for ali um tijolo de baixa resistência, você vai trincar ali na sua parede, você vai aparecer uma fissura vertical. O que pode ocasionar isso, né? Falta de um encunhamento adequado, tá? Para quem não sabe, o encunhamento é aquela faixa que a gente deixa para fazer por último ali a gente levanta toda a alvenaria, deixa só uma faixa assim de 3 centímetros, tá? Você pode deixar 20 ou 3 centímetros. Se você deixar 3 centímetros, você coloca ali espuma de poliuretano ou alguma coisa flexível para conectar a viga com a alvenaria. Se você deixar 20 centímetros, você pode fazer aquela técnica de botar os tijolos a 45 graus. Então funciona também. A segunda tipo de trinca que pode acontecer na sua casa e na sua alvenaria é quando você tem aquelas trincas que acompanham o contorno do tijolo, tá? Isso acontece analogamente a tipo de trinca aí número 1, que agora é o número 2. O tipo de trinca aí número 1 é bem parecido, só que aqui, ao invés de o tijolo ter uma baixa resistência, é a massa que tem, a massa de assentamento que tem uma baixa resistência à tração. Então, onde passa ali a massa, né, que fica em volta ali dos tijolos, vai fissurando ali por ter uma baixa resistência à tração. Beleza? O terceiro tipo de fissuras, patologias que pode acontecer na sua casa, na sua alvenaria, é quando as paredes sofrem uma solicitação uniforme, tá? Um pouco maior do que ela deveria. Isso se ocasiona por causa da deformação ali que a viga tem, tá? Todas as vigas que são feitas, elas se deformam. A gente forma uma coisa que a gente chama flecha, tá? Então ela tende a ficar reta assim, quando a gente constrói, depois ela cai um pouco. E as fissuras que acontecem dessa forma são fissuras na vertical, tendendo ali ao longo de toda a parede, fissuras na vertical. Uma boa forma de você evitar isso é construir na parede por último. Ah, mas como assim construir na parede por último? Primeiro você faz ali pilar do lado direito, pilar do lado esquerdo, viga, e aí depois que sua viga tiver já executado, com alguns dias ali seca já, sem forma, você constrói sua alvenaria. Por que isso? Porque quando você for construir a sua alvenaria, sua viga já deformou, e ela não vai deformar em cima da parede, tá? Então, boa dica aí para vocês. A outra dica, a quarto tipo de fissura é em paredes em que a gente não usa verga e contra-verga, tá? Se você não utilizar verga ali nas alvenarias em cima das esquadrias, se você não utilizar verga e contra-verga nas esquadrias, você vai ter aquela famosa trinca ali na diagonal, tá? Então janelas, por exemplo, se você não colocar a verga fica em cima e contra-verga fica embaixo, tá bom? Nas portas, você coloca a verga ali em cima também, dessa forma aqui, vai te ajudar a evitar trincas aí na direção de 45 graus, como se estivesse saindo da diagonal ali das esquadrias. Beleza? Quinto tipo de fissura que pode acontecer na sua casa é o seguinte: quando você tem deformação excessiva, estou olhando para baixo aqui por causa do meu tablet aqui, tá? Só para ver o texto. Quando você tem deformação excessiva tanto na viga quanto na viga baldrame, você vai ter fissuras também. E como é que são essas fissuras? São fissuras saindo do canto aqui da parede e indo em direção ao centro, tá? Indo em direção ao centro aí da parede, ok? Então, uma forma de evitar isso é ou você contrata um projeto, caso
não contratou o projeto, o cenário ideal aqui é contratar um projeto, tá, gente? Mas se você não contratou um projeto, você faz ali viga baldrame, você faz os pilares, você faz a viga de cima e aí depois você constrói a alvenaria em cima disso. Você vai minimizar com certeza ali a chance disso acontecer, tá? Mas também não é garantido. Quando você tem o sexto agora, quando você tem uma deformação na viga baldrame se deformando muito, tá? Você tem uma deformação excessiva na viga baldrame, eu tenho acontecido aí que você vai ter uma trinca formando um U de cabeça para baixo, como se fosse um sorriso meio triste, tá? Um sorriso assim para baixo, ok? E aí, esse é o tipo de trinca quando a gente tem deformação excessiva na viga baldrame, como está na tela aí, então tomar cuidado aí com a deformação excessiva na viga baldrame, pode ser resistência do seu solo e etc. Tá? Então, importante verificar a resistência do solo. Quando o elemento superior, quando a viga em cima se deforma demais, tá? Quando a viga tem uma deformação muito grande, você pode ter fissuras dessa forma aí na horizontal, mais para o topo, certo? E nos cantos, assim, você tem umas fissuras inclinadas, ok? Isso quando você tem uma deformação excessiva na viga. Como é que você evita isso também? Fazendo todos os elementos estruturais, depois a alvenaria, tá bom? A primeira forma, lembrando que a melhor forma sempre é contratar um projetista, tá? Fazer um projeto de estrutura para você. 7, se eu não me engano. 7 é quando a gente tem uma alvenaria em cima de um elemento estrutural em balanço. Os elementos estruturais em balanço estão apoiados em apenas um lado, tá? As vigas normais que a gente costuma ver nas casas, elas têm um pilar de um lado direito e um pilar do lado esquerdo. As vigas em balanço só tem um do lado esquerdo ou só tem do lado direito, tá? Então ela fica livre aqui. Como ela fica livre, só tem um apoio, ela tem menos rigidez e deforma mais. E aí, por ela se deformar mais, se eu tiver uma alvenaria ali, essa deformação vai acompanhar, a parede que está ali em cima vai acompanhar a deformação dessa viga e pode desplacar esse lado aqui que está colado com um pilar ali, ou o que quer que seja, tá bom? Então, é dessa forma aí que está no vídeo. Já perdi as contas, depois eu conto durante o vídeo. E a oitava, na minha lista aqui está na oitava. As fissuras podem ocorrer, e aí é o recalque diferencial agora. O que acontece? Vamos supor que eu tenho 3 pilares, certo? 3 pilares, eles são apoiados em 3 fundações, 3 sapatas. E aí, vamos supor que uma das sapatas, certo? Tem uma deformação maior do que as outras. Então as outras ali ficaram uma deformação baixinha, próxima, só que a terceira aqui tinha um solo abaixo dele ali um pouco mais frágil e aí ele deformou mais. Com essa deformação maior, essa deformação que eu digo é quando a fundação penetra no solo, penetrou mais ali no solo, tá? E aí quando eu tenho essa deformação maior, o pilar vem junto, porque está apoiado ali na fundação, e a parede que está apoiada nesse pilar, conectada ali a esse pilar, também vai tender a descer junto, tá, gente? Então, você vai ter trincas aí dessa forma, como está no vídeo, formando um triângulo ali na base, tá bom? Outro tipo de trinca que pode acontecer também é o desplacamento do seu pilar, certo? Com a alvenaria ali. Você tem sua alvenaria e você tem ali o seu pilar aqui, a sua alvenaria conectada ao seu pilar. Isso pode acontecer por causa de dilatação térmica, tá? O sol incide ali, o material vai esquentando, se dilata, e aí quando ele se dilatar, eles, por serem materiais diferentes, um cerâmica, o outro concreto, eles vão ter deformações diferentes, então eles vão tender a deslizar um entre o outro, ok? E aí você pode evitar isso colocando a cada 2 fiadas uma tela dessa daí que eu vou colocar na tela, tá bom? Você pode colocar uma tela dessa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, se te ajudou, deixe seu like, se inscreva, ok? Eu só quero que o pessoal aqui eu só quero que o pessoal desse canal aqui realmente que consome o conteúdo que tem, esteja no mundo da construção civil, beleza? Então, se fez sentido, deixe seu like aí, deixe seu gostei e se inscreva no canal.